Olá, turma. A finalidade do vídeo é corrigir a atividade anterior e explicar como é que vocês farão a próxima atividade. Na primeira questão da semana anterior, nós tínhamos aqui, três divisões. E aí, na letra A, eu peço para vocês escreverem cada um desses quocientes na forma de fração. Ou seja, bastava vocês escreverem menos 7 sobre 4, tá? Porque na divisão, muita atenção, na divisão, quando vocês têm sinais diferentes, o resultado vai ficar negativo. Por isso que eu coloquei só o negativo. Então, na 1, eu tenho menos 7 quartos. Na 2, ficaria menos 5 nonos, fica menos 5 nonos. E na 3, eu tenho menos 12 meios. Na letra B, está perguntando qual é a forma decimal. Para vocês saberem a forma decimal, vocês têm que dividir. Ou seja, eu vou ter que pegar menos 7 e dividir por 4. O sinal vocês podem deixar para acrescentar depois, tá? Não tem problema eu dividir e deixar para colocar o sinal no resultado. Então, eu vi pouca gente fez o cálculo, fez a conta. Então, vou ficar com 1 vezes 4 dá 4, para 7 dá 3. Para continuar dividindo, eu coloco uma vírgula e um zero. 30 dividido para 4 dá 7. 7 vezes 4 dá 28. 28 para 30 é 2. Outro zero. 20 dividido para 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, na 1 eu fico com 1,75. Na 2, eu vou dividir 5 por 9. Então, aqui o resultado é menos 1,75, negativo. Na 2, eu vou ficar com 5 dividido por 9. 5 menor que 9, não dá para dividir. Eu vou colocar um zero e acrescentar um zero aqui. 50 dividido por 9 vai dar 5. 5 vezes 9 dá 45. Se eu subtrair aqui, ó, 50 menos 45, vai sobrar 5. Aí eu vou colocar outro 5, outro 0, desculpa. Vai ficar 5. 5 vezes 9 dá 45 e vai sobrar 5 de novo. Veja que essa divisão ela não vai ter fim. É uma dízima periódica. Então, o resultado da 2 vai ficar menos 0,555 e vamos pôr uma reticência porque é uma dízima periódica, não tem fim. E na 3 eu vou dividir 12 dividido por 2, que dá 6 e sobra 0. Então aqui fica negativo também, menos 6. Essa é a forma decimal desses números. Na letra C, está pedindo para classificar cada um deles em inteiro ou não inteiro. O 1, veja que o 1, eu tenho a parte inteira que é 1 negativo, e tenho 0,75. Então, ele não é inteiro, tá? Não é inteiro, não inteiro. É só escrever não inteiro. Na 2 também não é inteiro. Não inteiro. E na 3 deu um número inteiro. 6 negativo é um número inteiro. Gente, ó, toda vez que depois da vírgula vir um número diferente de 0, ele não vai ser inteiro. Por exemplo, ó, se eu escrever 5,0, é um número inteiro. Se eu escrever menos 7,0, é um número inteiro. Mas se depois dessa vírgula vier outro número, por exemplo, 5,1, aí já não vai ser mais inteiro, porque eu tenho uma parte decimal. Aqui eu tenho 0 e 0, ó. Aqui não, aqui já é 1. Se eu tiver menos 7,5, já não é inteiro. Então, esses aqui são inteiros, esses aqui já são não inteiros. Então, cuidado, tem muita gente confundindo aí. O nome já está falando inteiro, não pode ter parte decimal. Aqui na 2, era para vocês associar nessas letras a cada um desses números. Onde é que você colocaria o número?
Então, ó, 3,51 é um número racional, ele não é inteiro, ele é um número racional e está na forma decimal. Então, eu colocaria ele na D. Na B, veja que depois da vírgula tem um zero. Então, se tem zero depois da vírgula, ele é um número inteiro, ele é um número inteiro na forma decimal. Então, na C. Aqui, menos 18 meio. Aqui, dividindo menos 18 meio, dá menos 9. Então, veja que dá um número inteiro, ele é um racional inteiro que está na forma de fração. Então, aqui eu colocaria na A. Aqui, depois da vírgula, né, não é zero, então ele não é inteiro, ele é racional não inteiro e na forma decimal. Então, D. Na letra E, é uma dízima periódica, também é D. Na F, 4 dividido para 5 não dá um número inteiro, então ele é um número racional na forma de fração. B. Aqui, meio não é inteiro, né? Número decimal na forma de fração, um número racional na forma decimal. Aqui tem um zero depois da vírgula. Então, nesse caso, ele é um número inteiro na forma decimal. Então, letra C. E 412 também não é divisível por 5, tá? Para dividir por 5, deveria terminar aqui em 0 ou 5. Então, nesse caso, ele é um número racional na forma não inteiro na forma de fração. Então, ele vai para B. Aqui nós temos alguns números. Na letra A, você deveria dizer quais são os números inteiros. Olha o que eu falei, para ser inteiro, depois da vírgula, só pode ter zero. Então, aqui é um número inteiro, menos 8,0 é o inteiro. E o 4,0 também é um número inteiro. Na letra B, pede os números racionais na forma de fração. Quais que estão na forma de fração? Menos 3 sétimos e 1 sexto. Na letra C, os números racionais que estão na forma decimal. Todos que estão na forma decimal são números racionais. Até mesmo os inteiros, tá? Porque nós vimos que os números inteiros, eles também são racionais. Então, eu posso escrever todos que estão na forma decimal. Inclusive os que eu já escrevi. 5, 5, 5, ó, reticência significa que é uma dízima periódica, 4,0 e menos 1,6 e eu tenho ainda 0,222. Todos esses números são racionais e estão na forma decimal. Agora, na letra D, eu peço as dízimas periódicas. Quais são as dízimas periódicas que aparecem aí? São os infinitos, que é o 2,555. Veja que aqui eu tenho 5, esse número que repete, ele é chamado de período, por isso dízima periódica. E o segundo eu tenho 2, que repete. Na quarta, vocês que vão escrever um exemplo de número racional que é inteiro. Pode ser qualquer número inteiro, 7, menos 8, menos 10, o 50, qualquer número desse aqui é o número inteiro. Cuidado para vocês não confundirem que teve gente que escreveu com número com vírgula aqui e disse que é inteiro. Racional natural. Os números naturais, gente, 0, 1, 2, 3, são os números que nós utilizamos para contar. Pode ser o 3, pode ser o 8, né? Aqui não vai, eu não vou poder colocar aqui números com vírgula e nem os números negativos, certo? O 10 positivo. Racional que não é inteiro. Aí eu posso escrever, né? 0,5, 1,3. Natural não racional. Esse aqui não existe. Não existe nenhum número natural que não é racional. Por quê? Porque todo número, põe isso na cabeça de vocês, todo número natural, que eu expliquei na aula, é racional, tá? Todo número natural é racional, todo número inteiro também é racional, tá? Todo número inteiro é racional. Então, coloca isso na cabeça de vocês. E esse aqui de João, ele foi fazer uma medida e ele encontrou 12,13
12,13 metros. 12,13 metros. E aí ele quer indicar essa medida como um número inteiro. Então, João fez uma transformação de unidade de medida de comprimento. Como é que ele pode ter feito isso? Veja só. Nas unidades de comprimento eu tenho metro, depois eu tenho decímetro, depois eu tenho centímetro e depois eu tenho milímetro. Esses aqui são chamados submúltiplos do metro, são os menores. Você já deve ter estudado isso. E as unidades maiores são os decâmetro, hectômetro e o quilômetro. Então, cada unidade dessa aqui, ela é 10 vezes maior ou menor que a outra. Então, por exemplo, para ele transformar os metros, que não é um número inteiro, porque depois da vírgula tem um 3, em decímetro, em centímetro ou em milímetro, se ele quer transformar em decímetro, ele multiplica por 10. Se ele quiser transformar em centímetro, já vai ser 100. E em milímetro, 1000. Qualquer transformação que ele fizer dessa, vai transformar no número inteiro. Se ele pegar 12,3 e multiplicar por 10, ele vai ter 123 decímetros. Se ele pegar 12,3 e multiplicar por 100, ele vai ter 1.230 centímetros. As vírgulas ela vai para frente de acordo com a quantidade de zeros. Então, 12,13 vezes 1.000 é igual a 12.300 milímetros. Então, ele pode fazer qualquer uma dessas 3 transformações que dá certo. E na próxima atividade, vocês vão ver a questão de abscissas, de números opostos e de localização na reta numérica. Então, nessa primeira aqui, está falando abscissas dos pontos. As abscissas são os números correspondentes. Vou dar só um exemplo e vocês continuam. A abscissa do ponto A, a abscissa do ponto A é o número que corresponde ao ponto A, que é o 0,25, tá? Que é o número racional. Aí vocês vão continuar o restante. A abscissa do ponto M, a abscissa do ponto D, do ponto E e do ponto C. Organizem direitinho, tá? Para não ficar embolada aí a atividade. Tem gente que está respondendo e está ficando muito embolada aí para entender. Nesse aqui, vocês têm que desenhar uma reta e vai localizar os pontos, tá? Desenhe a reta numérica e represente sobre eles os pontos. Aí vocês têm que escrever os pontos e as abscissas na letra A e na letra B, tá? E descobrir quais são os pontos simétricos. Então, vou dar um exemplo. Na letra A, desenha uma reta, usa régua, tá? Vou desenhar uma reta. Eu gosto de dividir logo essa reta colocando aqui um 0. Lembra que ela tá para cá e para cá. Então, eu vou localizar esses pontos. Aqui eu tenho 2/5, tá? Então, 2/5 significa que o inteiro, vou colocar aqui logo, que o inteiro ele foi dividido em 5 partes. Peraí, deixa eu colocar o 1, deixa eu colocar o 2 e o 3. Acho que até o 3 vai estar bom. E para cá eu vou colocar o -1, -2, com a régua, -3. Com a régua, vocês dividem a mesma distância entre esses pontos, tá? E agora eu vou localizar, eu escrevi os números inteiros, agora eu vou localizar esses números racionais. Então, por exemplo, localizar 2/5 é o número positivo, então ele vai estar para a direita do 0. Então, 2/5 significa que eu dividi esse pedaço aqui em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá dividido em 5 partes, 2/5. Então, 1, 2. Então, 2/5 está aqui, tá? E corresponde ao ponto A. 2/5. E aí, vocês vão seguir da mesma forma. Para vocês saberem entre quais números que vão estar as frações, vocês podem dividir também. Por exemplo, se eu pegar 2 e dividir por 5, vai dar 0,4. Então, eu sei que ele está entre 0 e 1. Se você pegar -7 e dividir por 2, vai dar -3,5. Bicho, então vocês vão ter que desenhar ainda um aqui, ó.
O 4. Vai ter que botar o 4 aqui também, tá? Porque vai ser 3,5. Ou seja, vai ser metade aqui. Porque ele é negativo, né? Menos 3,5. Então, vocês vão colocar aqui. No caso, o menos 7,5, ok? Então, eu vou localizar aqui o menos 7,5 e aqui vai ficar o ponto B. E assim vocês vão localizando os demais pontos. E aí vocês vão descobrir quais são simétricos. O que são pontos simétricos? São aqueles que estão à mesma distância do zero, tá? Para a direita e para a esquerda. E vocês vão ver se tem simétricos aí. O próximo aqui também é uma reta. Vocês podem localizar esses pontos, ó. Em uma reta foram assinalados os pontos que representam os números nessa ordem. Assim é possível concluir que A está à direita de B. É melhor vocês fazerem a reta direitinho e localizarem os pontos, porque depois que vocês localizarem os pontos, vocês vão saber quem está à direita e quem está à esquerda, certo? Eu coloquei aqui a reta para vocês verem mais uma vez. Eu vou escrever, eu gosto de escrever os números inteiros e depois localizar os números racionais dados, os outros números racionais, porque os inteiros também são racionais, tá? Ó, para cá, vocês estão vendo que quanto mais o número se distancia do zero, ó, quanto mais aqui não vai ter fim desse lado e aqui também não vai ter fim desse lado. Quanto mais o número se distancia do zero para a direita, ele vai ficando maior. E quanto mais ele se distancia do zero para a esquerda, ele vai ficando menor, tá? Então, aí vocês vão localizar os pontos. O primeiro ponto é o ponto A, que corresponde a menos 1/2. Então, aqui eu tenho, ó, menos 1, então menos 1/2 vai estar aqui. Então, menos 1/2. E aqui é o ponto A, tá? O ponto B, deixa eu localizar o ponto B para vocês também. 7/5. 7/5, ó, se você pegar 7 e dividir por 5, vai dar 1 e sobra 2. Para continuar dividindo, eu coloco vírgula e 0. 20 dividido por 5 dá 4, né? Então, vai ser 1,4. Então, eu tenho aqui o 1 e o 4 eu vou... E esse aqui é como se você dividisse ele em 10 partes. A metade está aqui, então o quarto vai estar mais ou menos aqui, né? Então, aqui eu tenho o 7/5. Fica aqui. 7/5. Ok? Significa que eu estou dividida em 5 partes e peguei 7, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois eu pego aqui de novo, ó. 1, 2. E aí vai, dividido em 5 partes e eu peguei o 7. Aqui não ficou bem divididinho não, mas é assim. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Dessa divisão aí. 7/5 que corresponde ao B. Aí eu pergunto, A está à direita de B? A está à direita de B? Não, A vai estar à esquerda de B. Por que ele vai estar à esquerda de B? Porque ele é um número negativo, né? E o B ele é positivo. Então, o A está à esquerda. O quarto é para determinar o oposto. Oposto é o número com sinal contrário. Então, ó, o oposto de 2/3 é menos 2/3. Lembra que quando não tem sinal é porque tem mais. O oposto de menos 5/7 é mais 5/7, ok? O oposto é com sinal contrário. Cuidado com módulo, porque quando eu tenho um módulo, por exemplo, módulo de 1,5 já é de 1,5 negativo, é 1,5 positivo. Módulo é como se fosse a distância, tá, entre o zero e esse número. Então, se módulo representa distância, ele vai ser sempre positivo. Então, o módulo de menos 1,5 é 1,5 positivo. Então, o oposto vai ser menos 1,5. Então, se eu tenho ó, módulo de menos 3 quartos, vai ser menos 3 quartos. Por que que o oposto de menos 3 quartos, é que eu estou falando do oposto, tá? Por que que o oposto do módulo de menos 3 quartos é 3 quartos? Porque o módulo é o número positivo.
tá? Então, o oposto, menos 3/4. Quem é maior e quem é menor? No caso de fração, para você saber quem é maior e quem é menor, você pode dividir o de cima pelo de baixo, né? O numerador pelo denominador, ou pode reduzir ao mesmo denominador. Como aqui você tem a questão de números positivos e negativos, né? Você vai comparar, lembrando lá que eu falei da reta. Quanto mais ele se distanciar do zero para a direita, ele vai ficando maior. E quanto mais ele se distanciar do zero para a esquerda, ele vai ficando menor. Então, aqui você tem um número negativo e um número positivo. Quem é maior dos dois? Então, se eu tenho um número negativo, outro número, menos 2/7, e eu tenho um nono, lógico que o número positivo vai ser maior, ok? E quando os dois tiverem o mesmo sinal, igual na letra B, 2/3 e 2/7, ó, 2/3 e 2/7, vocês vão olhar quem tem menor denominador, porque o numerador é igual, ok? Então, aqui é 2/3 e aqui é 2/7. Aqui é como se eu dividisse um pedaço em 3 partes e pegasse duas, desculpa. Então, esse aqui está representando 2/3. E 2/7, se eu pegar ele e dividir em 7 partes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e pegar duas, quem é maior? É 2/3 ou 2/7, né? Então, aí vocês podem comparar dessa forma, certo? No sexto, você tem que identificar o maior racional em cada caso. Lembra de novo dos números negativos e positivos. Quanto mais se distanciar do zero, mais ele vai ficando menor para a esquerda e maior para a direita, certo? Números positivos sempre serão maiores que números negativos, tá bom? É isso. E quando tiver fração igual... Quando tiver fração, vocês podem transformar em decimal. Basta pegar aqui o 1 e dividir por 2. Vocês vão ver que dá meio. Certo? Eu espero que vocês consigam responder aí direitinho depois da explicação.